Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de reatores químicos, parte do nosso curso de Engenharia Química aqui na Unicamp. Hoje nós vamos então finalizar o nosso trabalho do projeto de operação do reator de oxidação parcial do metanol, avaliando o efeito da transferência de massa nesse nosso PBR, ok? Então nas últimas duas aulas nós fizemos primeiro uma planilha para fazer a modelagem matemática e o cálculo aproximado desse nosso reator. Partimos para o Aspen, onde eu mostrei para vocês como inserir uma cinética de Langmuir na simulação do Aspen. E hoje nós vamos então avaliar a presença desse nosso catalisador dentro do sistema e como que essa presença desse sólido atrapalha a nossa reação química por conta da existência do efeito de transferência de massa. Ok? Então vamos lá. Primeiro aqui, contextualizando para vocês, o sistema de reação oxidação parcial do metanol, o sistema da nossa reação, ele é desse tipo aqui. Então nós temos a estequiometria da nossa reação, temos um sistema de mistura em que admite ar e metanol, o oxigênio vem aqui junto com o ar fresco, passa por um sistema de mistura e aquecimento, acontece a reação, resfriamento e uma coluna de absorção para a separação do formaldeído e, em seguida, recirculação. Esse aqui é o processo do Formox, que a gente viu lá na primeira parte da nossa aula. Eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o processo do Formox. Dentro do nosso reator multitubular, nós temos aqui uma seção inerte, né, uma seção sem catalisador, uma seção em que você tem um pouco de catalisador, uma zona aqui em que você tem catalisador e uma outra zona de catalisador, tá? Então, isso porque a reação é bastante exotérmica, né? Então não dá para a gente ter só catalisador no nosso sistema. Então esse design aqui é bastante interessante, está lá na referência do portal de laboratório virtual da Universidade de Coimbra, e eles explicam muito bem como que é o design desse nosso reator multitubular da oxidação parcial do metanol. Bom, o que é interessante nessa nossa aula é a gente olhar para o catalisador. Vamos olhar para essa partícula, que é um anel perfurado, óxido de ferro molibdênio, tá? E como que essa partícula se comporta, como é que o nosso sistema se comporta agora que a gente tem uma partícula ali no meio. Vejam, a gente tem nossos reagentes, eles são gasosos, né? E eles estão lá no seio do fluido com sua temperatura, com sua composição. Esses reagentes, eles precisam atravessar um filme estagnante, uma camada de filme estagnante que circunda a nossa partícula de catalisador, atravessa essa camada, já sofre algum tipo de resistência à transferência de massa interfase, e aqui dentro da partícula ele vai sofrer uma resistência à transferência de massa interna, uma resistência à difusão dentro do nosso sólido. Lembrando que o sítio ativo está lá no sólido, está dentro dos poros dessa nossa partícula de catalisador, tá bom? Então, aonde que ele vai sofrer a maior dificuldade da reação vai ser justamente para difundir, para encontrar esse sítio ativo para a reação química acontecer, tá? Então, numa reação, como a gente está trabalhando numa reação gás sólido, em geral a resistência ao filme é desprezível, tá? Então, essa resistência externa aqui que eu estou mostrando para vocês é desprezível. A interna, a gente precisa fazer uma análise e uma avaliação através do cálculo. Ok? Então essa é a motivação do nosso trabalho de hoje, verificar se a presença desse nosso sólido está atrapalhando a nossa taxa de reação e em que grau, em que extensão que ele atrapalha a nossa taxa de reação. Então esse é um exemplo que congrega duas áreas de conhecimento da engenharia química, a área da transferência de massa e a área de cinética, reatores e projeto desses dois sistemas. Então, quais são os nossos objetivos? Conhecer a característica do leito e do catalisador e obter o parâmetro do fator de eficiência desse nosso catalisador. E para isso nós vamos precisar calcular difusividade, calcular módulo de Thiele até chegar no parâmetro de eficiência. Depois, nós vamos avaliar o efeito do parâmetro de eficiência sobre a taxa da nossa reação química. E com essas variáveis agora conhecidas, né, com a porosidade do nosso leito e o fator de eficiência, nós vamos ver em que grau, em que extensão que o projeto do volume do reator se altera.
e vamos propor alterações de projeto. Tá? Então, esse é o nosso esquema do nosso trabalho de hoje. Primeiro aqui estão as variáveis que nós vamos trabalhar, né, as condições de operação do reator, as características da partícula. Vocês vão se lembrar que vocês vão observar que não são as mesmas condições, não são as mesmas características de partícula da parte 1 e da parte 2, porque para esse conjunto, para esse exemplo ser realizado tranquilamente, ter solução analítica, a gente não precisar recorrer a método numérico para resolver a equação diferencial de transferência de massa, nós vamos trabalhar com essa taxa de reação aqui de primeira ordem, tá bom? Então essa taxa de reação de primeira ordem vai ser bastante importante. Vocês vejam que não é uma reação de Langmuir, não segue uma cinética de Langmuir, segue uma cinética de Power Law simples, mas a gente vai precisar admitir a existência dessa reação de primeira ordem para justamente a gente poder proceder os cálculos de fator de eficiência através do módulo de Thiele, tá bom? Sem ter que recorrer a EDOs de segunda ordem ou de ordem até superior, conforme depende a taxa da reação. Tá? Então, nesses aqui estão os dados do nosso conjunto. Nós vamos operar o reator a uma condição de 600 Kelvin, fluxo molar de metanol na alimentação em torno aí de 360 mol por hora, nossa pressão de operação, 1 atmosfera, bem diferente da nossa pressão de operação lá no projetão, lá no projeto do reator industrial. Aqui nós vamos fazer um projeto de um reator piloto, um reator pequenininho, um reator escala até bancada, nem piloto não é, escala bancada. Temos a porosidade do leito, em torno aí de 50%, e a conversão desejada de metanol de 60%. Características da partícula. A gente já viu que ela é um anel perfurado, ela tem geometria de anel perfurado. Massa específica aparente está informada aí para vocês. Espessura, altura, diâmetro externo são características geométricas que vão ser necessárias. Área superficial específica dos poros, raio médio dos poros, porosidade e tortuosidade do nosso catalisador, da nossa partícula de catalisador. Nós vamos alimentar o nosso processo com uma mistura de 6% de metanol em ar, considerando gases ideais, porque a pressão agora realmente a pressão de operação é bastante baixa, não precisamos nos preocupar com isso. E sabendo que a difusividade do metanol em ar é de 0,162 centímetros quadrados por segundo, ok? A taxa da nossa reação é uma taxa diferente, é uma taxa que está expressa em mol por metro quadrado de catalisador vezes segundo, e a concentração continua sendo mol por centímetro cúbico, mol por volume, tá? Então, mol por metro quadrado de catalisador vezes segundo. Então, essa taxa de reação está por área superficial específica de catalisador, tá? Está por área superficial de catalisador. E eu preciso converter para mol por quilo de catalisador, por exemplo, para descobrir quanto de massa de material eu vou precisar adicionar nesse meu reator. Ok? Então estão aí os nossos dados iniciais para trabalhar esse projeto. E aqui eu tenho um roteiro de procedimento para resolução e para obter o nosso ETA. Esse é o nosso objetivo principal na parte de transferência de massa. Obter o parâmetro do fator de efetividade. Esse fator de efetividade, para uma reação de primeira ordem, é calculado como sendo a tangente hiperbólica do módulo de Thiele dividido pelo próprio módulo de Thiele. O módulo de Thiele, por sua vez, também para uma reação de primeira ordem, é a raiz quadrada de um comprimento característico da partícula ao quadrado, constante de taxa, massa específica aparente, difusividade efetiva. A difusividade efetiva é a difusividade calculada, seja molecular, seja Knudsen, vezes porosidade da partícula sobre a tortuosidade dessa partícula ou dos poros dessa partícula. Por sua vez, a difusividade depende de ser um modelo difusividade molecular ou difusividade de Knudsen. Por via das dúvidas, vamos calcular as duas.
E, finalmente, a difusividade molecular é calculada pela equação de Chapman-Enskog e a difusividade de Knudsen pela equação de Knudsen. Tá? Então, esse daqui é o caminho inverso ao que nós vamos fazer. Então, nosso objetivo é obter eta. Para obter eta, a gente vai precisar partir das difusividades e percorrer esse caminho contrário, esse caminho inverso, tomando muito cuidado com unidades. Depois, nós vamos avaliar a nova taxa de reação, que pela definição do fator de eficiência é a taxa com difusão dividido pela taxa sem difusão. A sem difusão é a que foi informada no problema, a com difusão vai ser, então, eta vezes o que foi informado pelo problema. E, finalmente, nós vamos fazer o projeto do nosso reator, nós vamos fazer um balanço de massa em termos de massa de catalisador, né? Então, nós vamos fazer um dW dXA no nosso PBR e, através da definição da massa de catalisador, como sendo massa específica aparente vezes porosidade do leito diferencial de volume, nós vamos extrair, então, o volume do nosso reator, do nosso sistema reacional. Ok? Então, esse daqui é o objetivo da nossa aula de hoje. Nós vamos chegar até essa volume do nosso reator e massa de catalisador, por conseguinte, né? As duas variáveis estão relacionadas intimamente, tá bom? Então, vamos partir para a resolução através, primeiro, da parte de transferência de massa e depois a gente chega nos reatores químicos, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar pela análise da transferência de massa. E, como eu falei para vocês, a gente precisa partir do cálculo das difusividades. A difusividade molecular, como já nos deram uma difusividade molecular a uma temperatura determinada, eu só preciso fazer a correção pela temperatura, tá? Então, todas as outras propriedades ou todos os outros parâmetros da equação de Chapman-Enskog continuam constantes, fator de colisão, frequência de colisão, tudo aquilo, o tamanho das moléculas, tudo aquilo continua constante a despeito da temperatura, tá? Então, eu preciso fazer apenas uma correção da temperatura com relação ao que já foi nos dado como parâmetro de entrada do nosso problema. E aqui está o cálculo. Então, se a 298 Kelvin a difusividade era de 0,162, a 600 Kelvin a difusividade então será maior, em torno de 0,463 centímetros quadrados por segundo. Ok? Então, calculada a difusividade molecular. Próximo passo, difusividade de Knudsen. Então, aí eu vou precisar usar a equação de Knudsen mesmo, né? Então, vou precisar trabalhar com a equação de Knudsen, com o raio da partícula, nos deram o diâmetro da partícula, mas eu vou precisar, então, dividir para calcular o raio dessa partícula, né? E aí, então, a temperatura e a massa específica do nosso material que está difundindo, que é o metanol, tá? Então, a difusividade de Knudsen, que está calculada aí para vocês, em torno de 0,191 centímetros quadrados por segundo. Com isso, eu faço uma média dessas difusividades, né, o somatório das resistências à difusão, e encontro que a difusividade de Knudsen ela é muito mais significativa, tá, nesse caso. O que isso implica? O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso poro provavelmente ele é estreito. Então, as nossas moléculas, ao se difundirem, a molécula de metanol, ao se difundir nos poros do nosso catalisador, ela se choca com as paredes desse poro com mais frequência do que as moléculas chocam-se entre si, tá? E a gente pode até estimar e observar que a difusividade molecular em relação à difusividade de Knudsen está aí em torno de 2,5 vezes maior, tá? Então, a difusividade de Knudsen realmente é o parâmetro que domina o nosso processo, esse processo nesse catalisador. A difusividade de Knudsen é a mais significativa, e aí então já calculamos a difusividade como sendo 0,135 centímetros quadrados por segundo, ok? Calculada a difusividade, a gente vai fazer a difusividade efetiva, ou a correção dessa difusividade por conta da porosidade da partícula e da tortuosidade dos poros, que é o que está calculado aqui para vocês. Então, a difusividade
do nosso metanol, calculado, multiplicado pela porosidade da partícula e tortuosidade desses poros. Cálculo feito, chegamos a 0,0225 centímetros quadrados por segundo, ou aqui já transformado em metro quadrado por segundo, tá bom? Então, estou lembrando aqui nessa lateral direita, a parte das difusões está encerrada, já podemos proceder para o cálculo do módulo de Tilly. E aqui nesse quadro à direita, eu estou lembrando para vocês que a nossa geometria de catalisador é um anel perfurado, mas nada me impede de aproximar essa geometria de anel perfurado por uma placa plana. Tá? Então eu posso fazer um corte na transversal desse meu anel perfurado, abrir esse anel perfurado e aí eu tenho então uma placa plana. Tá? E através dessa placa plana, dessa nova geometria, para evitar ter que trabalhar com coordenadas cilíndricas, né? Eu vou trabalhar com coordenadas cartesianas, que é muito mais simples. E para fazer, então, o comprimento característico dessa minha placa plana, o cálculo do L, eu vou na definição do comprimento característico. Volume da partícula sobre área da partícula. Então, se a minha partícula agora ela é uma placa plana, ela tem volume, área, a altura da placa, então espessura, ou melhor, desculpem, altura da placa, diâmetro da placa, né? Então está aqui o diâmetro da placa, ou calculado aqui para vocês, e espessura. Tá? Então está aqui a espessura nessa dimensão y aqui, por exemplo. Então, y, x e z, calculado aí para vocês, e dividido pela área da partícula. Como a minha partícula ela tem tem duas faces, né? Então ela tem a face frontal e a face posterior, eu multiplico por 2 essa área da minha partícula e encontro então aqui meu comprimento característico de uma placa plana é a espessura dividido por 2. Tá? Então essa daqui é o comprimento esse característico, né? Isso a gente pode procurar em alguns livros, né? Nas referências bibliográficas vocês encontram, no livro do Levenspiel vocês encontram, que há comprimento característico de uma placa plana, de uma geometria de placa plana, espessura dividido por 2. Tá bom? Precisamos desse comprimento característico para o cálculo do módulo de Tilly. Vocês vão se lembrar que está lá o módulo de Tilly, L ao quadrado, constante de taxa, massa específica aparente, difusividade efetiva. Aqui já está calculado o módulo de Tilly. Mas eu acho importante eu explicar para vocês de onde que vem esses outros termos. Então, o comprimento característico está aqui, vocês já viram de onde vem. A difusividade efetiva está logo aqui em cima, vocês também já viram de onde vem. Então, agora vamos explorar os outros termos. A minha constante de taxa de reação, ela é dada em função de uma temperatura, em função de T. Corrigido para, então eu coloco aqui a temperatura de 600 Kelvin, obtenho aqui a constante de taxa a 600 Kelvin, 0,577 centímetros cúbicos por metro quadrado de catalisador vezes segundo, certo? Só que para que eu tenha o cálculo do módulo de Tilly, eu preciso tornar esse número, tornar esse cálculo aqui interno do módulo de Tilly como um número adimensional. Então eu vou precisar fazer algumas correções de unidades, algumas conversões de unidade. A primeira delas é converter centímetro cúbico para metro cúbico, já que a minha comprimento característico está em metro, a minha difusividade está em metro quadrado por segundo, então eu preciso transformar a constante de taxa também para metro cúbico, tá? E a segunda conversão que eu preciso fazer é da área superficial específica do catalisador. Vocês vão se lembrar que eu falei logo no começo, quando eu estava comentando com vocês sobre os itens do nosso sistema, que a taxa da reação ela é dada por metro quadrado de catalisador, por área de catalisador. Mas é interessante a gente trabalhar por quilo de catalisador e precisamos trabalhar por quilo porque temos aqui massa específica aparente. Tá? Então esse termo agora da constante de taxa, eu fiz umas conversões de unidade, calculei primeiro para 600 Kelvin, fiz as conversões de unidade para que eu tivesse então agora a minha constante de taxa expressa em metro cúbico por quilo de catalisador vezes segundo. Finalmente, então, a
massa específica aparente que foi dada no nosso problema. Quilo de catalisador por metro cúbico. Tá? Então, com isso, olha, aqui eu tenho metro ao quadrado, aqui eu tenho metro cúbico por quilo vezes segundo, aqui eu tenho quilo de catalisador por metro cúbico, e aqui embaixo eu tenho metro quadrado por segundo. Fazendo esses cálculos, ou a melhor análise de unidades, eu encontro o valor do módulo de Tilly como 2,77, adimensional como deve ser. Tudo bem, gente? Então, parei por aí, então continuo a partir de agora a parte de análise de transferência de massa, mas o módulo de Tilly acabou. Com o módulo de Tilly, eu calculo o fator de eficiência, o fator de efetividade isotérmico de primeira ordem, que era o nosso objetivo inicial quando a gente começou essa análise de transferência de massa. Tangente hiperbólica do módulo de Tilly dividido pelo módulo de Tilly. Esse valor me dá 0,36. Então, o meu fator de eficiência ou de efetividade é 0,36. O que isso quer dizer? Que a taxa da minha reação com presença de difusão, em presença de difusão ou em presença de resistência à transferência de massa, ela é 36% da taxa que seria observada, da taxa nominal, se eu não tivesse transferência de massa. Portanto, a minha taxa é muito limitada. Minha reação é bastante limitada pela existência da transferência de massa. Ok? Então, essa análise da transferência de massa é fundamental para o cálculo do reator, para o projeto do reator, que é o que nós vamos fazer a seguir. Tudo bem? Então, chegamos aqui, parte da transferência de massa está cumprida. Vamos então para o cálculo do nosso reator. Então agora vamos proceder à análise do nosso reator. O projeto do reator vai usar aquelas equações de projeto, né, como nós já vínhamos usando. Então, volume do nosso reator sobre fluxo molar do reagente limitante no ponto onde eu não tenho conversão, vai ser então igual à a integral de dXA sobre taxa de reação, com algumas mudanças, né? Como a minha taxa de reação está por quilo de catalisador, eu preciso trabalhar aqui a massa específica do meu catalisador e a porosidade do leito. Além disso, eu tenho o fator de efetividade. Então, esse fator de efetividade que vai multiplicar a taxa da minha reação, como nós vimos agora há pouco, na análise de transferência de massa. Ok? Então, vamos lá. O fator de eficiência ou de efetividade só depende do módulo de Tilly. Tá? O módulo de Tilly independe da concentração, por uma reação de primeira ordem. Portanto, eu posso tirar esse fator de eficiência, de efetividade, da minha integração. Então, ele é uma constante aqui nessa minha integração, eu posso passar ele para fora aqui da minha integral, ficando, então, uma integração de dXA sobre menos RA, sobre a taxa da minha reação. Essa taxa da minha reação, como nós vimos lá no início do nosso problema, é uma taxa de primeira ordem, então é uma constante de taxa vezes a concentração inicial 1 menos XA, só que nós estamos trabalhando num sistema gasoso, então a gente precisa avaliar o efeito da expansão ou contração de volume no nosso sistema. Então, KCa0 1 menos XA sobre 1 mais εA XA, tá bom? K e Ca0 também são constantes com a composição, né? Então, K só depende da temperatura. Nesse caso, nós estamos trabalhando num reator isotérmico, operando a 600 Kelvin isotermicamente. Concentração inicial também é uma constante, podem sair da integral. Então, aqui eu tenho todo o termo constante que foi tirado da minha integração. O que me sobra são termos que dependem apenas da conversão e o fator de expansão volumétrico, ok? Então, o que me falta calcular? Primeiro, o fator de expansão volumétrico, que está calculado aqui segundo o método recomendado pelo livro do Fogler. Então, aqui eu tenho número de mols total quando a conversão é 100%, 1 mais 2, 2. Número de mols total quando a conversão é 0, 1 mais meio, 3 meios, vezes a fração molar do meu componente limitante na alimentação. Tá? Então,
Então, a fração molar do meu componente limitante na alimentação é de 6%. Lembre-se que nós temos 6% de metanol em ar e, portanto, o meu εA, ou o meu fator de expansão, é 0,03. Além disso, o que está faltando para nós calcularmos, nós temos o valor de K, nós temos o valor do fator de efetividade, nós temos massa específica, temos porosidade, agora temos a εA, o que nos falta é concentração. E como eu falei para vocês, nós estamos aqui trabalhando num sistema ideal, a pressão é bastante baixa, então podemos trabalhar com um gás ideal. Então está aqui o cálculo da concentração de A com relação à pressão parcial desse meu componente na alimentação sobre RT, nas unidades adequadas, eu obtenho então 1,22 mol por metro cúbico. Então está aqui calculadas os primeiros parâmetros para a gente poder obter o tamanho do nosso reator. O projeto do nosso reator, então, finaliza-se aqui. Olha, eu estou mostrando para vocês aqui todos os parâmetros com todas as suas unidades, para vocês verem que no final eu vou ter metro cúbico como unidade de saída do meu projeto, e o que me resta resolver essa integral aqui. Posso resolver por método numérico, posso resolver por método analítico. Essa integral é uma integral simples que tem solução analítica. Você encontra essas soluções dessas integrais no livro do Levenspiel, por exemplo. Ele tem soluções para essas integrais e o resultado final é de 24,35 litros. Então, o meu volume de reator é de 24,35 litros. Se eu quiser falar em termos de massa de catalisador, eu vou precisar, então, aqui de 36,5 quilos de catalisador, que vão ocupar em torno da metade do meu reator. Lembre-se que a porosidade do leito é de 50%. Então, esse meu volume de catalisador é metade do volume do reator, portanto, a massa de catalisador que eu vou precisar para processar essa minha vazão é de 36 quilos, ocupando 12 litros do meu reator. Ok? Então, está aqui o cálculo com o efeito da transferência de massa, de quanto que eu vou precisar, de que tamanho que é esse meu reator e quanto de massa de catalisador eu vou precisar para processar essa vazão de metanol e converter 60% desse metanol a formaldeído. Ok? O que é interessante a gente observar? Primeiro, é um reator pequeno, é um reator de escala de bancada, ou no máximo uma escala piloto. Não é um reator industrial, com uma vazão industrial muito grande, como era o nosso caso lá na nossa simulação no Aspen. Então, esse daqui é uma avaliação, para a gente ver se há uma presença de transferência de massa, uma presença de efeito de difusão ou não, antes de partir para o projeto industrial. O que é interessante também é a gente observar que tamanho de reator eu teria caso eu desconsiderasse ou eu não tivesse efeito de transferência de massa. E aqui eu fiz esse cálculo, apenas colocando aqui o meu fator de efetividade como 1. Se eu não tivesse efeito de transferência de massa ou de resistência à transferência de massa, eu precisaria de um reator de 8 litros. Vejam a diferença de 24 para 8 litros. Uma massa de catalisador de 36 quilos, eu precisaria de 13. Tá? Então, se eu não tivesse resistência à transferência de massa, o meu reator seria muito menor, o meu gasto com catalisador seria muito menor também, para processar a mesma vazão para a mesma composição e para a mesma conversão desejada. Tá bom? Então isso é bastante interessante, bastante importante ver como que o fator de efetividade aí atrapalha muito a nossa taxa de reação e isso se reflete no cálculo do nosso reator. Certo, pessoal? Então, interessante a gente ver o que a gente pode fazer para minimizar o efeito da transferência de massa por difusão. É ele que está dominando o nosso processo, o módulo de Tilly é muito alto, o fator de eficiência é muito baixo. Como que nós podemos fazer para transformar esse fator de eficiência mais próximo de 1, trabalhar numa região mais interessante? Como o fator de eficiência é função do módulo de Tilly e o módulo de Tilly é função dessas propriedades que vocês estão vendo aí, para que eu tenha um fator de eficiência próximo de 1, eu preciso trabalhar com um módulo de Tilly baixo. Tá? E aí eu tenho algumas alternativas. Por exemplo,
posso trabalhar com menores valores de tamanho, de comprimento característico, né, de comprimento de partícula. E aí necessariamente eu vou modificar o design do meu catalisador, vou modificar o tamanho do meu catalisador. Tá? Posso trabalhar com menores valores de constante de taxa, o que implica em reduzir a temperatura de operação. Tá? Então, posso trabalhar com temperaturas mais baixas, que vão diminuir o valor de K, e esse valor de K tem um impacto sobre o módulo de Thiele. E posso trabalhar também com maiores valores de difusividade efetiva. Tá? Então, eu vou precisar ou modificar a temperatura, porque a difusividade efetiva é função da temperatura, ou então modificar o meu catalisador. Então, modificar raio de poro, porosidade, tortuosidade, ou seja, fazer uma engenharia da morfologia do meu catalisador. Então, aí eu entro numa etapa de preparação, como é que eu preparo esse catalisador, como é que eu faço com que esse catalisador tenha uma difusividade efetiva maior, né? Então, talvez trabalhar com difusividade molecular ao invés de difusividade de Knudsen, né? Diminuir a influência da difusividade de Knudsen. E tudo isso porque essa figura aqui do Levenspiel mostra muito bem para nós aonde que nós queremos trabalhar. Nós estamos aqui em torno de 2,7, mais ou menos por aqui, como eu estou mostrando para vocês, e se a gente vem e bate aqui na nossa curva, nós vamos trabalhar num fator de efetividade muito baixo, como nós vimos em torno de 0,36. O nosso grande objetivo é trabalhar com próximo de 1, né? Então, fator de efetividade próximo de 1. E isso se alcança trabalhando com um módulo de Thiele abaixo de meio, abaixo de 0,4, depende da referência, depende do autor em que vocês se baseiam, tá? Então a gente quer trabalhar com um módulo de Thiele menor do que 0,5, ou pelo menos 0,5. E nós vamos fazer então uma abstração aqui, nós vamos fazer um exercício para obter esse módulo de Thiele igual a 0,5 sem mexer na temperatura. Porque se a gente diminui a temperatura, ok, a gente melhora K, só que a gente atrapalha a difusividade. Então, a temperatura não é um parâmetro muito legal da gente ficar mexendo simplesmente para minimizar o efeito de transferência de massa. Talvez seja mais interessante modificar o tamanho do nosso catalisador. Então, a minha pergunta é, para qual comprimento de catalisador o meu módulo de Thiele é aproximadamente 0,5, permanecendo todo o resto constante? Para fazer isso, então, eu faço um reverso do meu módulo de Thiele, né? Então, geralmente eu quero calcular o módulo de Thiele, dessa vez eu tenho o módulo de Thiele e eu quero calcular o comprimento característico da minha partícula. E ali, então, eu faço o meu cálculo, todos os valores eu já tenho, já conheço esses valores, faço então aqui o meu cálculo e obtenho um tamanho de partícula característico de 9,01 10 a menos 5 metros. Tá? Então, a minha partícula ela tem que ter 0,09 milímetros de comprimento característico para que eu minimize o efeito da transferência de massa por difusão. Ok? Então, parece simples, parece razoável, mas quando a gente olha para o que realmente é a nossa partícula ela tem 1 milímetro de comprimento característico. Nós temos que diminuir essa partícula em 11 vezes. Precisamos pulverizar essa nossa partícula em 11 vezes para que a gente tenha a minimização do efeito de transferência de massa por difusão. Isso é viável? Nem sempre. Tá? Por quê? Se a gente tem uma partícula mais fina ou de menor tamanho, nós vamos ter necessariamente uma perda de carga muito maior. Aí você tem uma perda de carga maior, aumenta o fluxo, aumenta a vazão para vencer essa perda de carga, ou aumenta a pressão para vencer essa perda de carga, você pode correr o risco de carrear esse seu catalisador para o processo, e aí você perde todo o seu catalisador. Tá? Então é interessante a gente ver que limite que a gente pode trabalhar. Qual é o limite que a gente vai poder trabalhar nesse sistema também. Ok? Então está ali a conclusão. Com o catalisador de comprimento característico 11 vezes menor, o nosso sistema passa a operar em regime cinético, ou seja, fator de efetividade próximo de 1, ao invés de controle por difusão. Tudo bem, pessoal? Bom, para finalizar, a gente falou sobre o efeito de transferência de massa por difusão, que é o fator eta.
Porém, se a gente não está em fase gasosa ou se a gente não tem uma agitação muito boa, a gente também pode ter um efeito de transferência de massa interfase. Tá? Então aqui, nesse caso, por exemplo, a nossa taxa de reação não seria uma taxa de reação puramente cinética, como vocês estão vendo aqui. Né? Que se a nossa reação é de primeira ordem sem efeito de transferência de massa, a nossa taxa de reação ela é puramente cinética, a nossa constante de taxa forma de Arrhenius, tudo como nós gostaríamos que fosse. Porém, se nós temos efeito interfase, nós temos efeito de resistência à transferência de massa por conta de existir fases diferentes, então é o gás que tem que difundir no sólido, é o gás que tem que atravessar a camada que circula o sólido, ou é o líquido que tem que atravessar a camada que circula o sólido, nós temos um efeito interfase. Esse efeito interfase implica numa constante aparente de taxa, constante essa que não é só um fator cinético, mas também um fator de transferência de massa por convecção. Tá? Então, no frigir dos ovos, nós temos aqui uma taxa de reação que pode ser dependente apenas da cinética, pode ser dependente de uma cinética com efeito interfase, pode ser dependente de uma cinética com efeito intrapartícula, ou pode ser primeira ordem com os dois efeitos de transferência de massa. Ok? Então, esse aqui é um caso bastante complexo de ser analisado, de ser avaliado, e depende do conhecimento bastante amplo da reação química, da cinética de reatores e também da transferência de massa. É um exemplo que congrega essas duas grandes áreas do conhecimento da engenharia química. Uma última nota, o valor, para a gente informar se há efeito de transferência de massa ou não no Aspen, nós é que temos que informar. O Aspen não calcula efeito de transferência de massa, como nós conversamos sobre isso na aula da parte 2, né, quando a gente falou sobre o efeito, sobre a inserção dessa reação lá no Aspen, nós é que precisamos informar. Então, quando a gente for informar esse eta vezes Kp no Aspen, a gente já tem que saber que valor que tem o fator de efetividade, que valor que tem a constante aparente de taxa, para que a gente possa inserir no Aspen e ele poder calcular o nosso reator, já considerando os efeitos de transferência de massa. Ok? Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao fim aqui do nosso exemplo. Deixo aqui algumas referências que me orientaram na preparação desse exemplo para vocês e até a próxima.